Alfredo e nós vamos falar agora sobre a República Liberal, que vai de 1946 a 64. República Liberal. Nós temos o governo do presidente Dutra, que vai de 1946 a 51. Ele foi apoiado pelo PTB e pelo PSD. No governo dele foi feita antes no governo dele, a Constituição de 46, que ela foi promulgada. Ela era liberal e democrática. No governo dele foi feito o Plano SALT, que entenda-se saúde, alimentação, transporte e energia. O plano acabou sendo um fracasso. Por quê? Porque só fizeram no transporte a duplicação da rodovia Rio-São Paulo, que ficou conhecida como Via Dutra. E na energia fizeram basicamente a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, lá na Bahia, no Nordeste. O plano não teve apoio político e também faltou dinheiro para a execução do plano. O Congresso ficava demorando para votar as determinações do plano. No governo do Dutra ainda tivemos o alinhamento com os Estados Unidos e a quebra com a União Soviética, a quebra de relações exteriores com a União Soviética. E, lógico, o fechamento do Partido Comunista Brasileiro. Por quê? Porque a Constituição de 46 ela era liberal e democrática, né? Só que a democracia era assim. Ela é democrática, desde que você não for contra a democracia. Se você for contra a democracia, você não pode existir. Então, como a União Soviética é um Estado totalitário, então não podia ter o Partido Comunista, que seria um partido ligado a um governo totalitário. Em 1951 até 54, temos a volta de Getúlio Vargas ao poder. Aí sim, Getúlio Vargas foi eleito pelo povo, tá? Dessa vez ele foi eleito pelo povo. Nós temos então o apoio do partido PTB e do PSD para colocar Vargas no poder. No governo Vargas nós temos o nacionalismo econômico. A campanha O Petróleo é Nosso, com a criação da Petrobras, em 1954. No governo dele, nós tivemos uma crise econômica com uma alta inflação. Pressões internas da UDN, a União Democrática Nacional, o partido de oposição, jornais opositores e militares, e pressões externas dos Estados Unidos e do FMI. Essas pressões acabam fazendo uma crise em agosto de 54, que vai ser a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda. Como quem mandou assassinar teria sido o segurança do Getúlio Vargas, o Gregório Fortunato, e teria a participação do irmão dele, o Benjamin Vargas, então Getúlio Vargas, vendo que estava meio que isolado, ele acabou fazendo o quê? O suicídio. Prefiro a tese do suicídio, não que ele foi assassinado. Tá? Com a morte de Getúlio, entra o presidente Café Filho. Ele é o vice, ele assume. E ele faz a redução 113 da SUMOC, ou seja, toda empresa que estivesse no Brasil, que fosse estrangeira e quisesse mandar o dinheiro para fora do Brasil, ela poderia mandar todo o dinheiro embora. Né? Na época do Getúlio Vargas, cobrava-se uma porcentagem para mandar esse dinheiro. O Café Filho adoeceu, entra então como presidente Carlos Luz, da UDN. Ele era presidente do Congresso. Ele tentou impedir o resultado das eleições. Tinham sido feitas as eleições e o Juscelino Kubitschek tinha sido eleito. Só que ele acaba impedido, junto com o Café Filho. Então, como o presidente do Congresso saiu, entra o presidente do quê? Do Senado, o Nereu Ramos, que governa em estado de sítio. E é ele que passa a faixa para Juscelino Kubitschek. Governo de Juscelino Kubitschek, de 1951 a 61. Desenvolvimento acelerado, que é o chamado 50 anos em 5, é o tal do plano de metas. São 50 anos de progresso em 5 de governo. Nós temos a indústria de base, que é petroquímica, siderurgia e metalurgia. A mudança da educação com investimentos. Investimentos em energias, na usina de Furnas em Minas Gerais, Três Marias, e mudança na infraestrutura brasileira, sobretudo no rodoviário. O Juscelino Kubitschek também tem o projeto Nova Cap. Nova Cap é a nova capital do Brasil, que é Brasília. É um sonho antigo, vem desde São João Bosco e desde o Brasil Colônia que se fala em mudar a capital. Primeiro mudar a família real de Portugal para o Brasil, depois mudar a capital do Brasil do litoral para o interior. Tá? Então ele faz a cidade de Brasília. Motivos militares, faz a cidade, ou seja, a cidade ficaria longe do litoral, longe da fronteira. Motivos econômicos, para desenvolver o centro-oeste. Os motivos sociais seria tirar a capital da pressão das ruas, de grandes capitais, como Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é perto de São Paulo, de Minas Gerais, então teria pressão de tudo quanto é lado ali. E motivos políticos, seria também a retirada dessa força que o povo tem em cima dos políticos. Tem gente que defende a ideia de que a mudança da capital para Brasília, isso facilitou a corrupção, porque exatamente não tem a pressão popular, ou seja, eles estariam numa ilha, o governo seria ilhado perante o resto do Brasil, não tendo noção da realidade nem do gosto do povo brasileiro. Juscelino Kubitschek também fez a Sudene e a Sudan.
A Sudene é Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e a Sudã Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Por quê? Porque no governo dele teve um desenvolvimento do Sudeste e do Sul do país, né? E o aumento da dívida externa, que a dívida externa brasileira passou para 3,8 bilhões de dólares. Ele também, junto com os Estados Unidos, ele formula a Operação Pan-Americana. No governo dele teve rebeliões de oficiais da Força Aérea Brasileira, em 19 de fevereiro de 56, em Jacareacanga, no Pará, e em 3 de dezembro de 59, em Aragarças, em Goiás. Detalhe, eram os mesmos oficiais que participaram dos dois levantes. Na primeira ele deu anistia, na segunda ele deu anistia de novo. República Liberal, Jânio Quadros. Ele governa só em 1961. Ele foi apoiado pela UDN. Jânio Quadros defende a autodeterminação dos povos, ou seja, a volta das relações sociais com o Bloco Socialista. O que o Jânio pensava? O Brasil é um país independente, deve ter amizade com quem acha que é interessante ter amizade. Ele condecora com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul Ernesto Che Guevara, para mostrar essa independência que tinha, né? Ou seja, ele condecorou um líder socialista, né, num país capitalista. Ele faz as chamadas leis tolas, né, leis sem importância nenhuma, como a proibição do biquíni, né, na praia, da briga de galo, a proibição do lança-perfume. Uns dizem que lança-perfume não era nem só porque era droga, exatamente porque pegava no olho das pessoas, né. Ele criou as primeiras reservas indígenas, entre elas o Parque Nacional do Xingu. O Jânio Quadros inventou que ele estava sendo perseguido politicamente, que ele não tinha apoio de ninguém, então ele acaba renunciando no dia 25 de agosto de 61. Né? Na minha ideia, o Jânio Quadros tentou dar um golpe de Estado. Tá? Por quê? Porque quando ele renuncia e o vice não estava no Brasil. Né? E ele foi para São Paulo, ficou na base aérea de Cumbica. Ele ficou o dia inteiro na base aérea de Cumbica. Quando falaram, né, que o vice tinha que assumir, que o João Goulart tinha que sair lá da China onde ele estava e voltar para o Brasil, é só aí que então o Jânio Quadros sai da base aérea de Cumbica e vai para casa. Ou seja, se o cara passou um dia inteiro na base aérea de Cumbica, ele estava esperando o quê? Né? Estava esperando voltar no braço dos povos com o apoio dos militares, né? Só que isso acabou não acontecendo. Governo de João Goulart. Fase parlamentarista. Né? Por quê? Porque o João Goulart governa de 61 a 64. A fase parlamentarista foi o seguinte: para que o João Goulart governasse o Brasil, foi feita uma emenda na Constituição brasileira, onde o Brasil seria um país parlamentarista. Então, de 7 de setembro de 61 até 24 de janeiro de 63, o Brasil esteve na fase do parlamentarismo. E nesse período nós tivemos 3 primeiros ministros, sendo que um deles era o Tancredo Neves. Então, foi feito em janeiro de 63 o plebiscito. E esse plebiscito acabou dizendo não ao parlamentarismo. Por quê? Porque o João Goulart ele tinha um apoio da classe popular, porque ele era lembrado como ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. Né? Naquele governo de Getúlio Vargas, de 51 a 54, o João Goulart chegou a propor o aumento do salário mínimo em 100%. E como ele fez a proposta de salário mínimo em 100%, os militares chegaram a acusar ele de ser comunista. Ou seja, naquela época, um cara que aumentasse o salário mínimo em 100% era comunista. Né? Hoje vira santo. Plano trienal. Elaborado pelo economista Celso Furtado para combater a inflação e desenvolver o país, anunciou também a realização das reformas de base, que seriam o quê? Reforma agrária, tributária, administrativa, bancária e educacional. Ou seja, era um vespeiro, né? Porque até hoje isso não foi feito no Brasil direito. Por causa disso, foi feito um golpe de Estado, após o Comício Central do Brasil, que era um comício pró-Jango. O comício não só era pró-Jango, como ele participou do movimento. Foi no Rio de Janeiro. E a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é anti-Jango. Ela aconteceu em São Paulo, quase 2 semanas depois. O apoio da UDN dos governadores, ou seja, Adhemar de Barros de São Paulo, Magalhães Pinto de Minas Gerais e Carlos Lacerda, né, os militares sentiram a chance de dar o golpe de Estado no Brasil. Né? Esses 3 governadores eles tinham ideias, né, de virar presidente do Brasil. Né? Acabaram se ferrando porque os militares não deixaram.